Muito bem, começando aqui mais uma aula, um vídeo aula, né, sobre as teorias clássicas da antropologia cultural, né, e esse vídeo faz parte, como todo mundo sabe, do conteúdo que a gente manda para o primeiro período da Faculdade Central de Direito. Faculdade Central, curso de Direito 2023.1, tá certo? Disciplina de Ciências Sociais aplicadas ao Direito. E dando continuidade, né, e hoje fechando as 4 teorias da antropologia cultural, as 4 teorias clássicas, você vai falar de funcionalismo e estruturalismo. A gente tinha dito na última aula que as duas primeiras, né, as duas principais primeiras teorias eram o evolucionismo e o difusionismo, uma tratando a ideia da mudança no tempo da cultura, considerando uma ênfase na técnica, considerando uma ênfase positiva no avanço técnico das sociedades, o que garantiria uma melhoria constante, um aperfeiçoamento da sociedade ao longo do tempo. E o difusionismo enfatizando a ideia dos centros difusores, do contato entre os povos, e a ideia do aprendizado, né? A troca de saberes, certo? E uma ideia mais multilinear, uma perspectiva menos determinista, menos focada numa premissa de leis históricas. E aí, entrando na nova teoria, que é o funcionalismo, e se a gente fala em funcionalismo, sim, você certamente pode estar pensando em Durkheim, na herança durkheimiana, a gente viu isso em sociologia, e de fato é essa linha mesmo, tá certo? Se a gente recapitular aquela aula que a gente teve sobre a tradição durkheimiana, uma das vertentes dessa tradição a gente conhece como funcionalista, e o funcionalismo é exatamente a teoria da sociologia e da antropologia, que entendem que, primeiro, a sociedade ela pode ser pensada analogamente a um corpo humano. Havia ali uma ideia de você, ainda que no termo da linguagem, ainda que no termo da metáfora, se apropriar de paradigmas das ciências naturais, das ciências exatas, e aí o paradigma é o da medicina, da biologia, né? A premissa de que o corpo humano ele é um sistema, ele tem órgãos com funções complementares, e a sociedade, igualmente, ela também pode ser pensada como sistema, em que cada órgão, cada instituição, cada aspecto da cultura tem sua função. No momento em que uma dessas deixa de exercer seu papel, você vai ter um estado de anomia, você vai ter um estado em que todo o corpo social sente, ou pode começar a perecer, não é verdade? Então, essa herança durkheimiana, ela se faz presente também na antropologia, seja pela uma ideia mais ritualística, né? E aí a gente vê o lado mais por Marcel Mauss, e seja por uma visão mais funcionalista. A gente vai ver a importância, nesse caso, de autores como Malinowski e Radcliffe Brown, tá certo? Um primeiro comentário que dá pra gente fazer em relação às outras teorias que a gente abordou na aula anterior é o fato de que tanto o funcionalismo quanto o estruturalismo, eles não precisamente, aliás, não é nem que não precisamente, eles não enfatizam uma ideia de mudança temporal para você compreender uma cultura, tá certo? Nas teorias evolucionistas e difusionistas, a gente tinha isso em mente, a ideia de que entender cultura, entender sua mudança no tempo, a forma como se processa essa mudança no tempo. Quando a gente fala de funcionalismo e estruturalismo, não. Mesmo porque quando a gente fala de funcionalismo, é uma teoria que busca entender a função da cultura e dos aspectos mais relevantes da cultura. E entender essa função não requer precisamente que você faça uma análise no tempo, uma análise da cultura no tempo, tá certo? Então, essa é uma primeira ponto de ruptura que a gente tem do funcionalismo e do estruturalismo com relação às teorias anteriores, tá certo? Segundo, conforme foi falado antes, a teoria funcionalista, ela
a gente já falou, é a ideia de a função da cultura, tá certo? Vamos pegar aquele conceito de Edward Taylor, que a gente viu que era o primeiro conceito antropológico de cultura, e aí eu estou falando antropologia no termo moderno, né, na antropologia tal qual nós entendemos hoje. Ali falava-se de todo um complexo que abrange as leis, a moral, os costumes, as instituições, a religião. E aí a cultura podia ser pensada como uma estrutura extremamente abrangente, certo? Um conjunto de aspectos profundamente abrangentes, e que a própria distinção que havia entre civilização e cultura, ela perdia sua razão de ser, tá? Por outro lado, a gente deve dizer também que, tomando esse aspecto de cultura, todas as formas de conhecimento da sociedade fazem parte da mesma. Então pensemos aqui, o direito, pensar no direito como parte de uma cultura, ou uma forma de cultura, subcultura, qualquer conceito que a gente possa classificar aqui, tá? O direito teria que ter, nessa teoria, um tipo de função, certo? Uma função ou dentro de um sistema, uma função para a comunidade, uma função para o ser humano. Essa que é a ideia aqui. A cultura é criada para algo. A cultura é realização do ser humano, certo? E a gente não está falando de nada que seja intrínseco à sua natureza e que ele não possa escapar, tá certo? Como necessidades básicas, necessidades elementares. A gente está falando daquilo que ele realiza, certo? Numa relação de transformação com a natureza, naquilo que está relacionado ao meio que ele constrói, que os homens constroem uns com os outros. A gente tem que ter essa distinção aqui, entre aquilo que é natureza e aquilo que é cultura. Quando a gente está falando de Malinowski, isso aqui é fundamental. Tem que saber essa linha, né? Então vamos lá. A cultura tem uma função, tá certo? Como é que Malinowski teoriza essa questão? Bom, primeiramente, ele parte do reino natural, tá certo? Você tem aí os aspectos das necessidades humanas, e aqui você pode falar qualquer necessidade sexual, de alimentação, necessidades fisiológicas, todas as necessidades no que estão relacionadas à sua própria natureza, mas aí inclui aí qualquer elemento de natureza existencial, de aspectos psicológicos, emocionais, e considerando que esses também são, em muitos aspectos, natureza humana, tá ok? Então, o homem tem necessidades. A resolução das necessidades do homem passa pela construção daquilo que Malinowski vai chamar de espaço artificial. Esse espaço artificial é a própria cultura, tá certo? Eu quero que vocês entendam que, por artificial, eu não estou falando falso. Isso é uma coisa que é muito... É um entendimento normal do dia a dia, do cotidiano, de coisas artificiais como sendo significado de falsas. Não é propriamente falso, né? A gente está falando de algo que é realização material ou construção do homem, fabricado pelo homem, tá certo? A cultura, nesse sentido, ela é fabricada, tá certo? A gente citou aqui na aula de evolucionismo aquela cena clássica do filme 2001, Odisseia no Espaço, em que os primatas eles usam pedaços de ossadas de animais e começam a usar como instrumentos de caça ou mesmo como armas para dominar outros homens, tá certo? Esse é um modelo de você criar uma esfera artificial, bens materiais a serem utilizados pelo próprio homem. Daí você desenvolve a caça, desenvolve a agricultura, etc. E aí você tem a construção do espaço artificial, portanto, a própria cultura, tá? Isso tem o objetivo de satisfazer as necessidades do homem. Cria-se a agricultura, cria-se as ferramentas necessárias para a agricultura, cria-se a técnica da caça, as ferramentas necessárias para a técnica da caça, criam-se moradias,
todas as técnicas possíveis, domínio do fogo, uso da roda, a técnica da escrita, todas elas visando uma necessidade específica, tanto biológica, você falando num sentido mais estrito daquilo que a gente tem por biológico, como também psicológico ou emocional. E saiba que nesse aspecto entra, por exemplo, elementos como leis, a necessidade emocional e psicológica que os seres humanos podem ter da segurança com relação a uma ideia de natureza hostil. E aí a gente já falou na escola de Frankfurt a ideia de medo da natureza, de uma relação que a gente possa ter de natureza hostil. A religião como uma forma de explicar o sobrenatural, de entender o universo sobrenatural, as experiências que são tidas com entidades sobrenaturais. Cria-se a religião como necessidade emocional do homem e psicológica também. E aí você vai ter toda a esfera da cultura sendo construída, mas sempre para entendendo o ponto de partida é a necessidade do homem. Não se anula o aspecto da natureza, você cria a cultura visando responder a essa necessidade, tentando responder a esses primeiros impulsos, tá certo? Mas sabendo onde que está o campo da natureza, sabendo onde está o campo da cultura. Por exemplo, você pode até dizer que pessoas têm necessidades sexuais, mas a ideia de que necessidades sexuais são realizadas culturalmente dentro de um espaço reservado, porque senão fere noções compartilhadas de pudor, aí ela é cultural. Ela não anula o impulso, ela direciona para condições específicas. Você pode dizer que existe a necessidade da fome. E aí o homem precisa comer. Porém, comer com talher, prato, numa mesa, uma comida cozinhada, entra no plano da cultura, porque são técnicas criadas pelo homem. O homem tem necessidades fisiológicas. A construção de banheiros, de mictórios, etc., para que se faça isso de maneira reservada. Também com a questão do pudor, com nossas noções de nojo, etc., culturalmente compartilhadas. E, igualmente, é um exemplo perfeito também de que a cultura não anula as necessidades, todavia, ela as direciona, tá certo? Nesse caso, o homem cria o espaço artificial e o espaço artificial atende essas necessidades. Uma vez construída essa esfera artificial ou a cultura, surge uma segunda necessidade, que é a necessidade da manutenção ou perpetuação da mesma, tá certo? Vai acontecer que são necessárias instituições que guardem esse conhecimento e transmitam para novas gerações, a fim de que você possa ter a manutenção dessa esfera artificial, ou, se você preferir chamar, cultura, tá? Você cria, nesse sentido, as instituições de educação, as técnicas de ensino, o registro na escrita, entre outros aspectos. Aí vai surgir um aspecto da cultura que tem a função de guardar a cultura. É uma segunda função para uma segunda necessidade que surge no cenário. Então, recapitulando, o caminho o homem tem necessidades elementares, naturais, psicológicas e emocionais. Cultura é criada para resolver essas necessidades. Segundo, a necessidade de manutenção desse ambiente. Então, a cultura se aperfeiçoa nas suas técnicas, que agora vão ser técnicas de transmissão e de armazenar conhecimento e de repassar esse conhecimento para gerações seguintes, certo? E ao fazer isso, o homem perpetua a cultura. Você aperfeiçoou a cultura, você criou novos aspectos da cultura com uma nova função para uma nova necessidade, certo? E aqui você tem um esquema funcionalista de Malinowski, da ideia das funções da cultura, tal como ele estabelece nas suas obras, sempre tendo como centro as necessidades que são voltadas para o ser humano. Bem diferente disso é a visão de Radcliffe Brown.
tá certo? Alfred Radcliffe Brown é um outro antropólogo inglês que ele, em primeiro lugar, vai dizer que essa visão de Malinowski ela é equivocada, até romântica, por enfatizar a questão humana, certo? Radcliffe Brown vai dizer que a cultura ela deve ser pensada como um sistema autônomo, certo? E por sistema autônomo, um sistema que ele tem os seus fundamentos e as suas funções baseadas nas complementaridades que as instituições têm entre si, certo? A despeito de qualquer coisa que não seja propriamente externa à cultura. Ela tem uma autonomia frente ao homem, frente à vontade do homem, tá? E eu normalmente faço uma comparação, desde que eu dava aula em outras instituições de antropologia, de que para você entender isso, essa oposição entre Radcliffe Brown e Malinowski, tem uma frase no filme que fez muito sucesso no Brasil, Tropa de Elite, em que o Capitão Nascimento fala que o sistema não existe para resolver os problemas do sistema, os problemas do homem, na verdade, das pessoas. O sistema existe para resolver os problemas do sistema. É mais ou menos essa comparação. É você dizer, por exemplo, que se o homem cria o direito, isso não é propriamente para resolver qualquer necessidade que o homem tenha de segurança. Como também se o homem cria a religião, também não tem qualquer relação com a necessidade humana de entender o transcendente. Que se o homem cria instituições educacionais, também não tem qualquer necessidade a ver com qualquer necessidade do homem, ou mesmo do que quer que seja, de transmissão de saberes para beneficiar a vida das pessoas. O que vai acontecer é que é a complementaridade que interessa aqui. É você dizer, por exemplo, que uma instituição como o direito, como o direito e como um saber, as instituições universitárias como instituições de saber, o poder jurídico como uma forma de poder na sociedade, ele tem uma função complementar a outras esferas do poder, como o poder executivo, tem uma função complementar a outras esferas do sistema educacional, uma função complementar às esferas da economia, no sentido da necessidade da regulação de um sistema para que ele se mantenha. E pensar em necessidade só se for pensar na necessidade do próprio sistema cultural, e você ignora completamente qualquer premissa voltada de natureza humana. Aqui não importa. Aqui é como você dizer que a indústria farmacêutica, a técnica de produção de remédios, ela não tem por qualquer objetivo atender a uma necessidade humana da saúde. Que a indústria farmacêutica tem, sei lá, a necessidade de atender a interesses do saber médico, de instituições médicas, uma necessidade de controle, que por sinal é uma necessidade política de instituições maiores na esfera do poder, e que cada instituição dessa complementa a sua função. Isso desde as sociedades mais complexas, como a sociedade moderna, até as sociedades mais simples. A cultura, ela é um sistema que tem uma autonomia própria, certo? Frente ao que Marcel Mauss tem um estudo sobre sistemas de trocas em comunidades mais primitivas. Ali, muito embora ele esteja numa visão durkheimiana de uma vertente mais ritualista, se vocês lerem os textos de Marcel Mauss acerca de culturas de sistemas de trocas e da teoria da dádiva, você vai encontrar muito essa ideia de um sistema autônomo que independe da vontade dos indivíduos. Tá certo? Então, essa é a diferença essencial. Para Malinowski, função da cultura é, em primeiro lugar, uma função voltada para a necessidade do homem. Para Radcliffe Brown, ele está falando da cultura como um sistema autônomo que tem sua lógica própria, a despeito daquilo que seja uma necessidade do homem ou uma necessidade da natureza humana. Certo? A tendência de se perceber a cultura enquanto
uma forma de sistema ou baseada em um sistema sólido que dá o sentido a toda manifestação cultural, ela é compartilhada pelo estruturalismo, tá certo? Essa é uma teoria bastante complexa em termos abstrativos, porque ela tem uma herança muito profunda na filosofia de Kant, né? Ela tem uma herança da própria teoria evolucionista, no sentido da crença de uma unidade psíquica do homem. Ela tem uma herança forte numa ciência que surge ali também no início do século XX, que é a linguística, o psicologismo, a fenomenologia. Então, é um arcabouço teórico muito forte que está ali na base da teoria estruturalista. E, essencialmente, a gente diz que estrutura é um aspecto imanente, né? Muitas vezes inconsciente, à atividade humana, e que, por meio dela, podemos fazer esquemas de relações. Nós podemos entender as relações existentes entre as culturas e o significado primeiro de cada aspecto cultural, dos elementos culturais distintos. É você encontrar em uma gama de fenômenos culturais diversificados aquela unidade em comum que normalmente a gente encontra em sistemas de signos binários, e estabelecer as suas relações. É você procurar relações entre sistema de parentesco e elementos macroestruturais. É você entender as ideias de gênero e, por meio do gênero, estabelecer relação com outras formas de relações sociais, outras formas de organização política em sociedades distintas, entre outros aspectos, tá certo? Todos os autores do estruturalismo, eles fizeram investigações em sociedades primitivas, comunidades indígenas, comunidades africanas. O próprio Levi-Strauss teve uma visita no Brasil, em que ele conversou com indígenas do território brasileiro, porque acreditava-se que essa unidade, essa estrutura, ela era mais perceptível no momento em que as observávamos em sociedades primitivas, e a partir dessas encontrar esses mesmos elementos em sociedades complexas, certo? De você ver as noções de masculinidade, de feminino, de ordem, de pureza, de impureza, daquilo que é sagrado, do profano. Esses significados opostos, eles são a própria base, muitas vezes a própria estrutura, que ela governa de alguma forma, ela é a unidade existente entre todas as manifestações culturais, certo? É como você achar uma origem, certo? Um significado primeiro, que está na base de todas elas, tá? Então, aqui, além de uma teoria, você tem um modelo explicativo. Você é um modelo que nos permite observar as relações entre as culturas, encontrar a sua unidade no meio da diversidade, tá certo? E como também a gente tinha falado, ela tem que partir de uma premissa de que há uma unidade psíquica no ser humano, de que nossa estrutura mental, cognitiva, em todas as sociedades, ela é a mesma. Você veja, os evolucionistas partiam dessa premissa, de que comunidades chamadas de atrasadas, elas vão atingir o estágio da evolução, do progresso, porque eles entendiam isso como lei, vocês lembram bem disso, porque, bom, o aparelho cognitivo deles, as capacidades mentais, estruturais, racionais eram as mesmas. A despeito da sociedade ser taxada de atrasada, eles têm as mesmas capacidades, certo? Então, se alguém que fosse antropólogo na Europa e viu o progresso industrial, vai dizer, não, olha, as nossas capacidades são as mesmas das deles, e eles
por isto, vão atingir o estágio evolutivo, tá? Aqui no estruturalismo a gente está falando da mesma coisa, está falando de uma unidade psíquica, a gente está falando de capacidades comuns a todos os povos, em termos mentais, cognitivos. Isso é uma herança iluminista, sobretudo uma herança de Kant, aquela ideia das categorias do entendimento. Kant dizer que todo o nosso conhecimento se dá por meio das categorias de tempo e de espaço. Essas categorias, elas são universalmente válidas, nos permitem ter um entendimento universalmente válido do conhecimento, e eles são a base do conhecimento de todo ser e qualquer ser humano, tá certo? Aqui, partindo dessa premissa, você pode entender por essas categorias da mente e do subconsciente como que se dá essa estrutura. Essas estruturas de significados, elas são reconhecidas, tá certo? Mesmo no inconsciente do ser humano. Entra-se aqui, eu esqueci de falar anteriormente, a influência do próprio Freud. Sigmund Freud é quem traz a categoria do subconsciente para as ciências humanas, tá certo? Nos seus estudos de psicanálise. Mas nós devemos falar aqui que essa estrutura, e aí vem uma outra influência que também foi dita, que vem da linguística. Essa estrutura é uma estrutura de linguagem, porque a gente está falando de uma estrutura de significados. Os significados, eles são binários e complementares entre si, tá certo? E por meio deles você tem toda a base pela qual se opera a cultura e pela qual a cultura se manifesta. Sendo o ser humano o criador da cultura e sendo o ser humano, tendo o ser humano uma unidade psíquica em que essas estruturas de significado são subjacentes na sua consciência, toda a cultura criada, ela de alguma forma manifesta esses significados, tá certo? Então vamos pensar aqui alguns exemplos, e aí a gente vai entrar logo na questão do próprio Lévi-Strauss, o principal pensador do estruturalismo. Ali ele trata, entre muitos temas que ele já abordou, a questão da família e do parentesco, tá certo? A maneira de diversos modelos familiares, mas que a estrutura comum aos modelos familiares diversos são os seus significados opostos, tá certo? Complementares. Veja, os signos opostos, no caso. Vamos falar aqui de vários modelos de família. A gente pode pegar modelos patriarcais das antigas sociedades, sociedade grega, sociedade romana. E o pessoal aí da Faculdade Central de Direito, 2023.1, certamente leram Antígona, uma tragédia de Sófocles. E já explicando aqui para quem não leu as outras peças, a Antígona é a terceira parte de uma trilogia de poemas de Sófocles que começam com Édipo Rei. Eles têm continuidade em Édipo em Colono e Antígona, que é a terceira parte, tá certo? Bom, é claro que Ésquilo e Eurípides fizeram as suas próprias versões da Batalha em Tebas, a Batalha dos Filhos de Édipo, etc, etc. Mas, bom, muitas peças dessas se perderam. A trilogia completa que a gente tem é a de Sófocles. E se vocês leram com atenção, Laios, o pai de Édipo, foi amaldiçoado por Apolo, né? Por conta de desobediência a determinados desígnios de Apolo. E ele é avisado de que se ele tivesse filho, seu filho seria o seu assassino. E que esse mesmo filho cairia em um leito incestuoso com a sua esposa, no caso a mãe dele. Édipo nasce, toda essa profecia se concretiza, e não obstante, a parte da maldição é dizer que daqui você vai ter uma
linhagem degenerada, né? Agora é interessante vocês perceberem, se vocês prestaram bastante atenção no texto, a linhagem degenerada são os filhos homens de Édipo, no caso Eteócles e Polinices. E Antígona e Ismênia, que são as filhas de Édipo, Jocasta, não fazem propriamente parte dessa linhagem amaldiçoada, especialmente Antígona, que em todas as versões, tanto de Eurípides como de Ésquilo, é pura e casta, uma super-heroína praticamente, cheia de virtudes as quais não se vê defeito. Mas a ideia de que linhagem do homem nas famílias patriarcais eram os filhos homens, porque os filhos homens é quem dão continuidade ao legado. Se fosse uma mulher, uma filha, a sua filha, bom, ela cresce, vai se casar com um outro varão, vai fazer parte de uma outra família, dará à luz a filhos da linhagem da outra família. Então já se considera meio que previamente que ela fará parte de outra linhagem. Por isso que se diz que a linhagem amaldiçoada está representada ali em Eteócles e Polinices, não em Antígona. Isso era uma visão da família patriarcal ali no Império Romano, né? As famílias aristocráticas da própria Europa, na Idade Média, tinham muito essa perspectiva. Claro, é uma ideia de patriarcalismo absolutamente diferente de um patriarcalismo que se teve no Brasil, aqui com a colonização, não é? Que já é um outro conceito, aqui já é uma ideia de uma transferência de uma autoridade de pai do senhor de engenho para com toda uma comunidade que existe ali. Você tem o significado implícito das relações pessoais e sociais na sociedade. Em algumas sociedades bem arcaicas, infelizmente no interior do Nordeste ainda existe um pouco desse resquício de coronelismo, né? Mas você pode dizer que era essa a relação no patriarcalismo. Em oposição, você tem uma ideia de sociedades matriarcais. Existiram essa experiência. Eu brinquei na sala de aula que era bastante provável que estivéssemos entrando numa era de neomatriarcalismo por conta de leis recentes relacionadas à questão da vara da família, relacionada ao divórcio, em que as mulheres têm muitas prerrogativas no casamento com os homens. Mas, enfim, previsões à parte, as sociedades matriarcais, elas são modelos opostos ao estilo patriarcal. Note esses modelos de organização familiar são formas de você pensar a base da organização do direito, a base da organização do Estado nessa época, a base da organização da sociedade como um todo. Certo? Então, entender família é entender todo o sistema cultural. Surge a sociedade cristã, você tem o advento da chamada família tradicional nuclear, em que no momento em que você tem um novo casamento, homem e mulher inauguram uma unidade nova, independente, porque ali na própria Bíblia fala essa ideia de que homem e mulher devem sair de casa para constituir uma família, etc. Unir-se em carne e serem um só. Então o vínculo que se forma ali é novo. A aliança que se forma é nova, e você pode dizer que essa visão patriarcalista que segue gerações e gerações, ela tem uma ideia um pouco enfraquecida, porque as novas unidades tornam-se mais autônomas em relação a gerações passadas, a antepassados de uma visão mais tradicional sobre herança dos antepassados. E aqui na sociedade moderna, repensa-se conceitos diversos de família. Você tem um movimento LGBT, um movimento feminista, a ideia da produção independente que as feministas defendem, a ideia da família LGBT, etc. Mas aí, mesmo em algumas situações de famílias, de casais homossexuais que adotam crianças, a estrutura de significado não aparece, e esse é o ponto aqui que Lévi-Strauss talvez não tivesse vivo para analisar essas experiências, mas talvez ele fosse concordar. Recentemente, uma entrevista com o cantor Rick Martin, ele, não tão recentemente, no programa Fantástico, faz algum tempo que eu vi essa entrevista, ele
repórter perguntava de quem era a autoridade do pai sobre o filho que eles haviam adotado, ele e o rapaz que ele tinha casado. E ele disse enfaticamente: o pai sou eu. Bom, qual o critério pelo qual ele afirma o pai sou eu e eu tenho autoridade? Aí é uma coisa que teria que se perguntar para ele. A repórter não quis se estender nessa questão, mas é interessante que você veja famílias mais flexíveis, modelos familiares mais abertos que o movimento LGBT propõe, ainda tem essa coisa alguns deles ainda tentam afirmar essa questão da figura do pai, da autoridade do pai e da mãe ao mesmo tempo, pensando de maneira matriarcal. Algumas famílias você tem duas mulheres casadas que adotaram criança. E aí o ponto é justamente a ideia de que essa estrutura de significado é mantida, certo? A estrutura de significados binários, pai, filho, tio, sobrinho, avô, neto, não é verdade? Essas oposições de significados complementares, elas se mantêm em qualquer modelo familiar, e sendo modelos familiares distintos, modelos de sociedade, de legislação, de direito, de cultura distintos, mas que mantém essa estrutura presente em todas elas, reconhecida como significado, como unidade entre modelos distintos, e aí você consegue construir a relação entre elas, certo? É essa a ideia do estruturalismo, é encontrar a relação, encontrar a unidade entre essas manifestações culturais distintas, certo? Foucault, ele não é propriamente estruturalista, e eu também disse na aula da Escola de Frankfurt que ele também não era propriamente um membro da Escola de Frankfurt, mas que ele bebeu bastante desse conhecimento, dessa teoria estruturalista, dos estudos dele sobre a loucura. Vocês naturalmente lembram-se que a gente falou do Jeremy Bentham, né? Que dizia que pensar um novo sistema penal era a partir da premissa de que o homem era racional no sentido de busca pelos próprios ganhos, pela satisfação das próprias necessidades, porque Jeremy Bentham era utilitarista, tá certo? O Foucault, ele se atenta por esse aspecto no sentido de o que é racional. A ideia de razão como signo, ela que é a estrutura que está na base do saber penal, e o que é oposto ao que é racional, ao comportamento racional, à conduta racional, e tudo aquilo que está em volta desse signo, que permeia esse signo, o que está contido nele, é rejeitado na sociedade como algo que não é desejado, algo que tem que ser corrigido. E aí a necessidade da criação das instituições penais, da instituição psiquiátrica. A própria ideia de loucura, nesse sentido, é histórica. O significado de loucura é histórico, mas num dado período histórico, a loucura é tudo aquilo que é contrário a essa ideia hegemônica de racional após o iluminismo. E daí você tem a base de linguagem, a base dos signos, que estão na estrutura da linguagem e que vão fazer parte do saber científico este que vai estar na base das instituições de poder que possuem técnicas de controle a serem exercidas sobre o corpo, e aí você tem uma biopolítica, mas que na base está nessa ideia, é o signo de racionalidade, o significado de racionalidade na cultura como unidade, como centro, como aspecto central em toda a cultura moderna. E essa oposição entre razão e loucura, ela acaba estando na base de todo o saber psiquiátrico, como do próprio saber penal, certo? E leia-se, quando a gente está falando do conhecimento que rege a estrutura penal, a gente está falando do próprio direito, tá certo? Ele próprio seria uma manifestação de uma linguagem que tem como centro essa estrutura de signos complementares, opostos entre si, mas que se complementam. Loucura, razão, ordem e causa, pureza e perigo, como diz a Mary Douglas, uma ideia binária também muito presente em Durkheim,
as ideias de sagrado e profano que de certa forma fazem parte, são a base da ordem religiosa, segundo Durkheim, e Lévi-Strauss vai dizer que essas são formas de significados reconhecidos em nosso subconsciente e que isso é a estrutura. É esse sistema de significados que está na base da cultura que nos permite construir as relações e pensar as relações existentes em todas as manifestações culturais. É como se fosse um centro, como se fosse o alicerce máximo, implícito a toda a base cultural existente, certo? Então, eu acho que isso aqui foi suficiente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço bastante a todos que escutaram até o fim e ficamos por aqui. Não se esqueçam de ler o material que a gente compartilha, que a gente indica no curso, né, do Direito da Faculdade Central do Recife. E agradeço a todos e até uma próxima.